Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e hoje eu vou falar para vocês do livro Quatro Futuros: A Vida Após o Capitalismo, do Peter Frase, que foi traduzido no Brasil pela Autonomia Literária e pela revista Jacobin. O Frase, ele diz que necessariamente a gente vai viver um futuro pós-capitalismo. Duas mudanças muito profundas levam a isso. Uma delas na tecnologia e outra as mudanças climáticas. Assim, é preciso traçar quais seriam esses futuros possíveis que, ao mesmo tempo, podem ser apocalípticos ou utópicos. O Frase vai fazer isso a partir de dois pares de oposições. Uma delas, o par igualdade-desigualdade. E outro par, abundância e escassez. Para cada uma dessas combinações, ele traça um futuro. A primeira delas é abundância com igualdade. Esse seria o futuro comunista. O ponto forte da análise que o Frase faz dessa primeira opção é desvincular o trabalho do produtivismo. Ele lembra, inclusive, alguns trechos de Marx para ressaltar que a emancipação humana, ela não se dá necessariamente pela via do trabalho. Ou seja, a emancipação humana ela pode estar além do trabalho, aquele que a gente faz por necessidade. Isso ajuda a separar o trabalho do produtivismo, né? Justamente esse produtivismo que não vai ser mais possível com as mudanças climáticas, mas que ao mesmo tempo, com as inovações tecnológicas, é possível uma sociedade de abundância em que as pessoas tenham acesso às suas necessidades fundamentais sem precisar trabalhar. Então, obviamente, para isso, uma das propostas para combater a desigualdade, já que essa é uma opção de igualdade, é a renda básica. Ele coloca muita ênfase na renda básica universal, inclusive utilizando um autor de que eu gosto muito, que é um dos formuladores dessa ideia, que é o francês André Gorz. Então ele ressalta que no livro do Gorz é possível identificar uma espécie de reformismo revolucionário. Ou seja, ao invés daquele velho embate da esquerda entre reforma e revolução, há algumas medidas que podem produzir um deslizamento para fora do capitalismo e que partem de reformas concretas. É o caso da renda básica. Por que a renda básica é um reformismo revolucionário? Justamente porque ela permite que as pessoas não sejam submetidas ao trabalho, a esse trabalho que é feito por necessidade e que, portanto, produz uma comodificação, ou seja, o trabalho como mercadoria. A renda básica permite, portanto, o que ele chama de descomodificação do trabalho. As pessoas não trabalhariam mais por necessidade, e sim se vissem nisso um sentido de vida, né? E aí estaria a emancipação, em procurar um sentido que não seja necessariamente a submissão a esse trabalho que se faz por necessidade. Ou seja, se o trabalhador não precisa vender a sua força de trabalho, isso pode produzir uma sociedade mais feliz. E ele embasa isso em algumas pesquisas que mostram que a aposentadoria, por exemplo, leva a uma maior felicidade. Então seria uma sociedade de abundância, de igualdade, com menos trabalho e com mais felicidade. O segundo futuro é baseado em uma outra combinação, ainda mantendo a igualdade, mais uma sociedade de escassez. Então, igualdade combinada com escassez seria o socialismo. Ele insiste, que essa opção seria o socialismo pelo papel que teria o Estado. Ou seja, com as mudanças climáticas, vai haver uma maior escassez no sentido de que vai ser necessário menos utilização de recursos naturais e, portanto, menos acesso ao consumo. E isso demanda uma grande transição na sociedade energética, habitacional, de alimentos, que precisa ser organizada pelo Estado. Um exemplo disso são essas propostas que já vêm circulando pelo mundo, chamadas o Green New Deal, o novo Pacto Verde, que precisa ser organizado pelo Estado. Essa seria uma sociedade de igualdade, porque nessa reorganização as pessoas teriam
acesso igualmente aos bens necessários. Por outro lado, seria de escassez, porque essa limitação das mudanças climáticas faz com que a gente não possa mais consumir no nível que a gente consome hoje. Então, essa seria uma sociedade baseada nos limites do crescimento, do modo como a gente concebe hoje a economia. Uma fragilidade dessa análise, no meu ponto de vista, é que ele encara as mudanças climáticas como escassez, portanto, aderindo sutilmente a uma visão de que os limites do crescimento são também limites à emancipação, ou seja, de certa forma isso corrobora a emancipação pelo consumo, o que não é de modo algum um princípio da vida humana. Essa emancipação pode não ser associada necessariamente ao consumo e, portanto, seria possível outras ideias de desenvolvimento ou de crescimento que não estejam associadas a isso. Os outros dois futuros são bastante negativos, né? Um deles é a combinação entre desigualdade e abundância, que seria o rentismo. E o segundo, a combinação entre desigualdade e escassez, que seria o que ele chama de exterminismo. Bem, no Brasil a gente está vivendo mais ou menos essas duas opções combinadas, ou seja, não necessariamente elas são excludentes. O diagnóstico parte da análise de que hoje várias dessas inovações tecnológicas levam, na verdade, a uma concentração da renda. Ou seja, no caso da propriedade intelectual, isso é muito claro. As empresas que hoje têm o controle sobre a propriedade intelectual, sobre o acesso aos bens culturais, como a Amazon, por exemplo, concentram muita renda. Além disso, a propriedade está cada vez mais concentrada e o sistema financeiro, já há algum tempo, só aumenta essa concentração da renda nas mãos de muito poucos, são os tais 1%. Essa concentração torna uma boa parte da humanidade supérflua, Portanto, é preciso investir em medidas de segurança para impedir que essa parcela que está excluída gere problemas para o capital. Por isso, trabalhos seriam gerados nessas funções de segurança. Mas, além disso, como essa é uma opção com abundância, haveria alguma preocupação com distribuição de renda para os mais pobres. Seria, digamos assim, a versão mais liberal da renda básica, que também existe, mas em substituição aos serviços públicos gratuitos e universais. Portanto, essa seria uma opção em que a grande concentração de renda nas mãos de muito poucos e alguma renda é então distribuída para aqueles que ficam excluídos desse sistema. A quarta opção, ela, na verdade, na minha visão, não é tão diferente assim dessa terceira, pois ela parte também da visão de que há um excedente de população, há seres humanos que sobram. Então, isso daria origem ao exterminismo, que é o quê? Esses seres humanos que sobram poderiam simplesmente morrer. Ou seja, é a desigualdade com escassez, ou seja, não tem planeta, não tem bens para todo mundo, não tem recursos naturais para todo mundo, portanto, há uma atitude mais ou menos explícita dos poderosos de que uma parte da humanidade simplesmente pode desaparecer. É mais ou menos o que a gente viu durante a pandemia. Inclusive, no livro tem um texto mais recente do autor dizendo isso, que é a política da morte, que nós vemos em alguns governos como Trump e Bolsonaro. Então, nessa visão do exterminismo, a pandemia seria, inclusive, economicamente útil, porque ela pode fazer com que os velhos morram. E, portanto, uma parte desse excedente desapareça. Essa noção de exterminismo, inclusive de excedente, ele tira do historiador Thompson. São essas visões que têm a ver com militarismo, com supremacismo branco, com genocídio, em que você não precisa mais de nenhum contrato social. Essa visão, ela tem alguma ressonância com outras teorias que têm aparecido que falam justamente das sobras, dos dejetos. Essa visão tem a ver
com um vídeo que nós já fizemos aqui, que tem um card aí no canto da tela, sobre o brutalismo, que é um conceito do filósofo Achille Mbembe, o mesmo autor da Necropolítica, que diz o seguinte, que hoje esse estágio do capitalismo produz seres humanos como sobras, como dejetos. Isso seria o brutalismo, assistam lá que vocês vão entender melhor. Essas, portanto, são as 4 opções de futuros que podem inspirar nossas ações no presente. Nós sabemos que o presente ele é também inspirado pelos futuros. E o ponto de vista do autor é que uma certa antecipação desses futuros pode ajudar na mobilização do presente, obviamente, pelas 2 primeiras opções, que são opções com igualdade, que partem do princípio da igualdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nossa série dos livros continua agora nessa última parte sobre o futuro.